Pré-história não existe. É isso mesmo que você ouviu. O termo pré-história já é um termo considerado obsoleto pela maioria dos arqueólogos, antropólogos e historiadores. Caverna, mamute, clava, todos esses termos já estereotipados sobre a pré-história já são ultrapassados também. Hoje a gente já tem uma perspectiva de que os períodos de datação, né, paleolítico, neolítico, idade dos metais, todos esses são referenciais pedagógicos, mas eles não podem ser objeto para compreender, ou servir de objeto para compreender uma estrutura de milhares de anos que não tem como ser formada ou formatada em um ambiente temporal tão curto, né? O termo foi cunhado, claro, para descrever tudo que teria sido conhecido a partir da arqueologia e não a partir da história. Mas essa forma de se interpretar os vestígios não é mais considerada a forma correta de se fazer a pesquisa científica em qualquer uma dessas áreas que eu mencionei anteriormente. Por que esse termo é tão problemático, né, pessoal? A ideia é que ele define um marco temporal para dizer o que é história ou não, que é a invenção da escrita. Mas isso não quer dizer, e hoje a gente já tem corroborado, né, que qualquer povo que surgiu antes da escrita, ou qualquer ser humano que tenha vivido antes da escrita, não tenha história. Para exemplificar isso, também a gente pode utilizar as populações indígenas contemporâneas, que contêm uma história totalmente fértil e rica e que não pode ser encaixotada, né, definida apenas pela escrita que ela desenvolveu. A partir da década de 1930 já tiveram dois historiadores, que foi o Marc Bloch e o Lucien Febvre, que fundaram a Escola dos Análises justamente para remapear e refazer esses conceitos que limitavam o conhecimento e o pensar histórico, né? A partir de então, um dos aspectos foi que não se podia mais definir a escrita como definidora de um povo com história. O aspecto final que eu quero deixar claro para esse vídeo é que o problema não é o modelo, né? A gente utilizar o conceito de pré-história. O problema é a gente universalizar esse conceito como o único que pode definir o que é ou não história, né? Então, quando a gente passa a pensar de uma forma mais ampla as sociedades ágrafas, né? Ou seja, as sociedades sem escrita e as sociedades, tanto as contemporâneas quanto as anteriores ao momento da escrita, a gente amplia o nosso modo de pensar e todas as ciências, a antropologia, a arqueologia, a história e por aí vai, elas também se transformam, né? A sequência a gente vai falar sobre outros vídeos falando sobre esses conceitos do passado profundo. E aí, já tinham pensado nessa ideia que o termo pré-história pode ser um termo preconceituoso? Falem aqui embaixo e digam o que vocês pensam sobre isso.